Oi, gente, a paz de Jesus, o amor de Maria na vida de todos. Hoje eu vou partilhar rapidinho sobre uma questão, muito falada, nos nossos tempos, sobre a liberdade que, que nós temos em Cristo, né? Paulo fala na carta aos Gálatas que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? Mas se você continua a leitura lá na carta, ele vai listar, aliás, antes dele listar uma lista de pecados da carne, deixar claro que as vontades da carne são opostas às vontades do Espírito. Ele diz que não é para que nós usemos de pretexto essa liberdade que Cristo nos deu, para que nós sirvamos a carne. A liberdade que Cristo nos deu, né, é para que nós possamos voltar para o céu de onde viemos, é para que nós sirvamos a Ele. Só assim nós vamos conseguir ser livres. Né? E eu estava pensando, eu falei, a verdadeira liberdade do ser humano consiste em ele decidir-se por ser de Cristo, por servir a Cristo. A gente só é verdadeiramente liberto quando brota em nós a decisão de servir a Cristo, né? Não mais a carne, não mais os meus prazeres, as minhas vontades, mas a minha decisão de servir a Cristo, né? E aí, pensando nisso, muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas então ele não me libertou, porque ele me prendeu a ele, né? Você pode pensar que exista uma vida e que exista algo bom fora de Cristo por você mesmo, né? E não existe. Tanto é que eu já fiz um vídeo sobre isso e eu volto a dizer, mal não foi criado por Deus. Não existe nada fora de Deus. O que existe fora de Deus é a ausência de Deus, que daí a gente conhece como mal. Se a pessoa não vive em Deus, se a pessoa não conhece a Deus, ela vive no mal. Ela pratica maldade, iniquidade, porque ela não tem a presença de Deus. Tudo que é bom provém de Deus. O amor provém de Deus. A coisa mais linda que existe no ser humano é o amor. E isso provém de Deus. Tudo fora de Deus nós conhecemos como maldade. E não é que Deus criou o mal, é a ausência de Deus. As coisas que existem fora de Deus, na ausência de Deus, é o mal. Não é algo que Deus criou à parte. Tudo que Deus criou é bom. A ausência da presença de Deus que é o mal, que nós conhecemos como mal. Então não existe como você ser liberto, não tem como você ser liberto para viver numa terceira linha, vamos dizer assim. Ah, aqui é o caminho com Cristo, aqui é o caminho eu livre para viver como eu quero, e aqui é o caminho daqueles que não querem, que falam que Deus não existe, e aqui é o caminho do mal. Não. Ou existe a realidade com Deus, ou existe a realidade sem Deus. Não existe uma terceira via. Jesus não te libertou para você viver como você quer. E assim você tem ali um meio termo, assim, um meio céu. Não! Você tá entendendo? Você não tem. Você não tem outra opção a não ser Cristo. Você não tem, porque não existe nada fora de Deus, não existe nada fora de Cristo. O que existe na ausência de Deus é o pecado, é o mal, é o inferno. O inferno é a plena ausência de Deus. Entendeu? O inferno não é um lugar criado, jogado lá no fogo, tal, porque lá fica todo mundo que é ruim. O inferno é o que é terrível como é fogo sim, nossa, é frustração, ranger de dentes, é uma coisa horrível sim, porque é justamente onde Deus se ausenta 100% totalmente. Você tá entendendo? Então, nesse sentido, nós precisamos entender que Cristo veio nos libertar dos nossos pecados, do mal que nos acorrentava, que nos aprisionava, quando nós optávamos por fazer o mal. Né? Uma vez que nós pecamos, nossos primeiros pais pecaram, eles nos amarraram ao pecado original, né? A tentação original de viver sem Deus, na ausência de Deus. E todo o mal que eu aceitava, todo o pecado que eu fazia, ia me amarrando a ele. Quando a gente peca, é como se a gente aceitasse uma oferenda, aceitasse uma oferta do mal. E o mal, porque eu aceitei, ele vai cobrar, certo?
Se eu aceito algo de alguém que está com segundas intenções ali, com uma malícia pra mim, eu aceitei. Quando ela quiser, quando ela achar oportuno, ela vai me cobrar. Nossa, mas você aceitou aquele dia aquilo que eu fiz pra você, né? Porque foi bom pra você aquele dia, você quis. Agora que eu tô precisando de algo, você não quer me dar. Então o mal, ele tem essa malícia, ele oferta pra gente, ele pinta como se fosse algo bom pra nós, né? O pecado, né? Pinta-se como se fosse algo que a gente precisa, algo bom pra nossa vida. Só que quando a gente menos esperar, ele vai passar rasteira, ele vai vir cobrar. Porque uma das coisas que mais alegram, né, o princípio de todo mal, que é o princípio de toda ausência de Deus, que é Satanás, o chefe do mal, né, é o que é o soberano lá do inferno, né? Ele foi o primeiro que se ausentou da presença de Deus por querer se igualar a Deus, não aceitar que Deus era maior do que ele, né? O que mais alegra ele é ver a gente na pior. A gente que ainda tem a opção de viver eternamente ao lado de Jesus é ver a gente frustrado, achando que não tem mais volta, achando que a gente tá lascado mesmo, sem esperança, na desgraça, comendo pão que ele amassou mesmo. É isso que alegra ele, ver a gente pra baixo, ver a gente sem esperança, desanimado. Então, o mal faz isso com a gente, ele oferta as coisas como se fossem boas, mas ele vai cobrar, e quando ele cobrar é pra nos destruir. É pra nos destruir. Então, Cristo, quando ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, ele nos libertou dessas amarras do mal, para que nós possamos ter a liberdade, entender que, nossa, eu pequei, feio, eu errei, mas Cristo já morreu por mim, ele está vivo. Recorra a Cristo com o seu arrependimento e você tem volta, você está entendendo? Antes de Jesus redimir nossos pecados na cruz, os pecados passados e os vindouros, os futuros, pecados presentes e vindouros, todos os pecados se encerraram ali na cruz. Antes disso acontecer, o seu pecado clamava por você. E você se amarrava ao seu pecado, não tinha como você se desprender dele. Tanto é que Deus suscitava profetas, aqueles que tinham uma vida mais justa possível, aqueles que tentavam guardar a lei o máximo possível. Que por si mesmo, sem mesmo ali uma graça a mais, eles sabiam que existia uma lei e por si mesmo eles lutavam para guardar aquela lei. E as pessoas que não tinham isso de guardar aquela lei, de saber que existia um Deus, que ficavam praticando mal e iniquidade, eram amarradas por esse mal e quando morriam era mesmo o inferno direto. Você tá entendendo? Quando Cristo veio, isso acabou. Não importa se eu pequei, nossa, muito, muito, muito pesado mesmo esse pecado mortal. Se eu me arrepender, confessar o meu pecado, o sacramento da confissão, sacramento de cura, de libertação. Se houver arrependimento, confessei o meu pecado, vida nova que segue. Aquele pecado não tem mais o direito de clamar por você. Entendeu? De te reclamar para Deus. Olha, ela aceitou a oferta que eu tinha feito para ela. Agora ela é minha. Que mané ela quer voltar pro Senhor agora? Olha o que ela fez. E você tá, às vezes, perguntando, mas Jonas, como assim clamar por mim? Como assim eu aceitar a oferta do mal? Olha lá, em Gênesis. Foi a primeira leitura desse final de semana. Quando Deus fala, né? Não vou ocultar o de Abraão, o que estou preparando para Sodoma e Gomorra, né? Aí, ó, lá no capítulo 19 de Gênesis, né? Aliás, capítulo 18, né? Do versículo 20. Olha só o que está escrito. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Gente, esse clamor nada mais é do que o pecado, o próprio mal, o próprio pecado. Sabe? Eu tenho para mim que os próprios espíritos, que os pecados daquelas pessoas clamavam para entrar naquela cidade, chegavam até Deus, falavam, viu? Olha o que eles estão fazendo. Eles não estão nem aí com você, não estão nem aí com a sua lei. Os pecados de Sodoma e Gomorra eram terríveis. Era uma violência, tanto na parte sexual, uma aberração sexual. Era uma coisa assim terrível, gente. E eu acredito que chegavam diante de Deus e falavam, viu, dá eles pra nós logo, porque não estão nem aí pra você.
Eles aceitam tudo quanto é porcaria que a gente joga pra eles. Eles são escravos da carne, de prazer sexual. Existia um clamor contra eles. E esse clamor é o mal, é o pecado. Quando eu e você morrermos, se nós não morrermos em estado de graça, com muitos pecados acumulados, no nosso julgamento, não é Deus que vai estar lá acusando a gente. Não é Deus. Cristo veio para nos redimir, para nos salvar, não para nos condenar, né? Não é isso que a palavra nos diz? Cristo não veio para condenar, ele veio para salvar, certo? No nosso julgamento, quem vai nos condenar, quem vai clamar contra nós, são os nossos pecados, os nossos erros que nós, por livre e espontânea vontade, muitas vezes até sabendo que estava errado, nós cometemos, nós fizemos. Aí vai chegar com aquela acusaçãozinha lá, ah, bonito, você aceitou, né? Agora você tá aí querendo entrar no céu. Quem vai clamar contra nós são os espíritos malignos que provêm dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso a importância de viver dia após dia em comunhão com Deus, procurando arrependimento das nossas faltas. Enquanto há tempo, eu não sei quando vai ser o meu último dia aqui. E aí Deus vai ser justo. Deus vai ser justo. Na frente de Deus, eu e você não vamos poder mentir. Ai, mas aquele dia eu tava tão carente, Senhor, que eu esqueci que não podia fazer isso, Senhor amado. Você não vai ter máscara para você usar, vai ser você e a sua verdade apenas. Não vai ter fingimento diante de Deus, você não vai conseguir fingir diante de Deus. Você vai ser você. E se você fez realmente sabendo que estava errado, você vai falar, é verdade, eu fiz mesmo porque eu quis fazer. Você tá entendendo? Enquanto você tá nessa carne, você tá no meio ali, ó. Entre eu não sei direito, Senhor me perdoa, se você... E se brotar o arrependimento ainda aqui nessa carne, Deus perdoa. E esse mal não vai mais clamar contra você. Mas se não brotar enquanto há tempo aqui, daí lá já é outra história. O mal que você cometeu vai clamar contra você. E você não soube aproveitar a chance que Jesus te deu enquanto você estava aqui. E aí só Deus sabe o que será feito conosco. Só Deus sabe. Né? Mas, gente, é pra gente pensar. Não existe outro caminho fora de Cristo. Não existe vida boa, vida do bem, vida do amor fora de Cristo. Até segunda-feira, agora mesmo que passou, eu fiz uma pregação no grupo sobre isso. Essa geração que nós estamos vivendo, ela quer ser boa, ser caridosa, ser amorosa, né? Ser prodigiosa, ser frutuosa, ser próspera. Ela quer ser tudo de bom, mas sem aquele de que provém tudo que é bom. As pessoas querem ser boas por si só, uma geração que é praticamente ateia, que nega a existência de Deus, que é tudo relativo, que não existe certo ou errado, mas elas querem ser boas, negando que existe Deus. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. Tudo que é bom provém de Deus. O amor só existe porque Deus existe. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor em movimento. Gente, não existe nada bom fora de Deus. Tudo fora de Deus é o que nós conhecemos como algo mal. É o que nós conhecemos como algo ruim. A ausência de Deus total, plena, é o inferno. Então não existe meio caminho. Caminho um pouquinho com Deus, um pouquinho sem Deus. Não existe. Ou a gente caminha com Deus, decide-se por Deus, ou vive sem Deus e caminha para o inferno, que é a ausência de Deus. Não existe um lugar onde tem meia presença de Deus. A gente tá assim meio que no meio quando tá aqui na carne. Que eu tenho a opção de decidir por Jesus até meu último respirar, até meu fechar de olhos ou não, né? E se isso não acontecer a tempo aqui, eu já falei pra você lá em cima. Deus queira que não haja muitos espíritos malignos, muitos pecados, clamando pela minha alma lá, né? Pela minha alma e pela sua. Mas a gente precisa acordar, gente. A gente precisa acordar. Não dá pra ser bom, pra viver o bem, pra ser o amor, pra espalhar o amor, pra ser luz. É uma geração que fala tanto disso. Não dá pra ser tudo isso se você não tiver Deus. Ai, basta ser uma pessoa boa. Não, você não vai conseguir ser uma pessoa boa de verdade sem Deus. Você não vai conseguir. Não vai.
Quando você menos esperar, você vai estar fazendo só por você as coisas. Vai virar autossatisfação, vai virar prazer, vai virar uma coisa assim só por você e pra você. Você nunca vai ter a capacidade de realmente ser empático, de realmente fazer pelo outro, sem olhar a quem, fazer realmente porque tá amando o outro, se isso não vier de Deus pra você. Essa capacidade de empatia, de se sacrificar, essa disposição de dar realmente sua vida em prol do outro, essa doação, essa oferta, só vem de Jesus Cristo. Então, por isso é uma geração que tá dando errado. Porque se fala muito, se ensina muito, se quer muito ser bom, ser o bem, e ser o amor e ser luz, mas sem aquele que provém todo o bem, que provém o amor, que provém a luz, que é Deus. Por isso é a geração que mais fala de tudo, que fala de amor, que fala de escutar, que fala de ser empático, de se pôr num lugar do outro. E papapá, papapá, sabe todas as teorias de como ser uma pessoa boa, mas que é mais depressiva, mais ansiosa, a que mais é, nossa, tudo tá errado, nossa, nada dá certo, porque quer dar certo sem Deus, quer ser bom sem Deus, quer viver o bem sem Deus. E sem Deus não dá. Você não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Então, Cristo nos libertou para a liberdade, que é a liberdade nele, de sermos o bem, de sermos o amor, de nos libertarmos dos pecados que clamam por nós quando nós aceitamos, muitas vezes num momento ali de fraqueza, a gente peca, a gente cai, mas ele nos libertou, eu recorro à misericórdia dele, derramada por mim ali na cruz, me arrependo, ele me lava e me dá uma nova chance, e eu posso voltar a correr atrás do paraíso eterno, daquilo que não passa, sabe? Então não confundamos, gente. Tudo que o pecado toca, ele deforma. Tudo que o pecado toca, ele distorce. E isso nos ensinamentos também de Deus. Não foi para a liberdade que você pode fazer tudo que te convém, tudo que você quer, que Jesus te libertou. É para ser livre dos pecados, do mal, para você ser livre na presença dele, ser livre para ele, ser livre para voar para o céu, ser livre de qualquer mal que ele te libertou. Tá bom? Que você tenha conseguido entender, que tenha sido algo bom essa partilha para você. E até o próximo vídeo. Olha que belezinha eu. Hoje é terça-feira, eu consegui fazer na terça-feira. Olha que belezinha eu. Ai, ai. Vamos tentar, né? Ser fiel aí toda terça, tá bom, gente? Essa semana tá voltando mais tranquilo as coisas, que eu não tenho aula na autoescola. O exame vai ser semana que vem, na terça-feira, então provavelmente o vídeo seja quarta. Mas é isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Fico à disposição pra partilha no privado. Estamos aí pra nos ajudar aí pro céu, tá bom? Força na peruca que o céu logo ali, ó. Coisa linda. Tchau, gente. Até mais.